Olá, que estou eu de volta, né? Semana nova, de volta à nossa batalha diária pela democracia. Nesta segunda-feira eu tenho uma boa sugestão de leitura para você. O meu amigo, meu ídolo, meu chefe, meu padrinho Joaquim Falcão, cientista político e autor do livro O Supremo, Compreenda o Poder, acaba com uma mitologia absurda de quem não entende, que é preciso garantir harmonia entre os poderes, para falar da atividade do Supremo Tribunal Federal. E ele esclarece: a democracia não depende de harmonia entre os poderes, a democracia depende de uma tensão permanente entre os poderes, para que um equilibre a ação do outro. Este é o assunto principal que eu selecionei para este vídeo que eu estou fazendo na abertura da semana, nesta segunda-feira, 10 de outubro de 2022. Né? Além disso aí, nós temos algumas notícias que eu queria comentar. Né? O meu amigo o Manuel Marcos Formiga me mandou um artigo publicado na Folha de São Paulo de ontem, 9 de outubro, mostrando por que os institutos de pesquisa erraram tanto no primeiro turno da eleição no Brasil. Outra notícia da Folha de São Paulo: uma auditoria do Tribunal de Contas da União revela que há indício de ação de um cartel de empresa de pavimentação em fraudes de R$1 bilhão na Codevasp, dentro do bojo aqui, do chamado orçamento secreto, que é uma contradição em tese, né? E também a notícia abjeta de uma professora flagrada quando fazia um gesto nazista de saudação a Hitler numa sala de aula do Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa, no Paraná. Bom, vamos começar com o nosso amigo Joaquim Falcão, né? Autor do livro Supremo, Compreenda o Poder, as Razões e as Consequências das Decisões da mais alta corte do Judiciário no Brasil, ele é membro da Academia Brasileira de Letras e é o mais preparado, entendido em justiça, cúpula judiciária. E ele disse, né, a repórter Letícia Pille, do Estadão, né, que tem uma estratégia por trás da proposta aventada pelo Hamilton Mourão e apoiada pelo Bolsonaro, né, que é sair da democracia, onde o povo tem a palavra final, para uma monocracia, onde o presidente, controlando os dois outros poderes de forma aparentemente legal, detém as decisões. O risco, segundo o professor, é o monopólio das decisões estratégicas fundamentais do país. E tem uma coisa que é preciso repetir, que Joaquim Falcão disse com aquele brilho de sempre, né? Joaquim é carioca, mas de ascendência pernambucana, né? Que é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem navegado bem. Democracia não é harmonia entre poderes, é tensão permanente. Boa, Joaquim, estou de acordo. Bom, por falar em tensão permanente, uma auditoria do Tribunal de Contas da União revela que há indícios de ação de um cartel de empresas de pavimentação em fraudes a licitações da estatal federal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. Isso aí faz parte daquele esquema do tal orçamento secreto, do Bolsolão, tal, que foi revelado por Breno Pires, quando trabalhava no jornal Estado de São Paulo. Agora, essa notícia aqui é nova. É R$1 bilhão de fraudes no desgoverno de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, né? E a notícia é da Folha de São Paulo, do UOL, né? De acordo com a área técnica do TCU, Tribunal de Contas da União, um grupo de empresas agiu em conluio
em licitações tanto na sede da Codevasf em Brasília, como nas suas superintendências regionais, representando um risco à própria gestão da empresa pública. A investigação foi motivada por reportagens do veículo que apontam diversas denúncias de irregularidades na companhia. Bom, ainda tratando de assunto eleitoral, o meu amigo Manuel Marcos Formiga, meu conterrâneo, lá da região do Vale do Rio do Peixe, no sertão da Paraíba, me recomendou e me mandou, inclusive, um link de um artigo muito interessante que foi publicado na Folha de São Paulo de ontem, pelo especialista Ronaldo Lemos. Ele, segundo o Marcos, descreve muito bem. Eu li o artigo e fiquei impressionado e aconselho você a ler o artigo inteiro, pode procurar no UOL, né? O Ronaldo Lemos consegue, com base em filosofia milenar chinesa, nas ciências sociais computacionais e ênfase no viés qualitativo, a melhor análise sobre o Brasil paralelo das redes digitais. Enquanto os institutos de pesquisa não mudarem radicalmente suas metodologias, vamos assistir à projeção de novos equívocos. Eu também já andei nessa seara, não entendo de pesquisa, não sou especialista, mas entendo de uma coisa: erraram feio. Aí vem aquela desculpa: olha, o eleitor mudou a sua decisão, olha, o bolsonarista não dá entrevista à pesquisa. O professor Ronaldo Lemos trata disso tudo e o Marcos Formiga me abriu os olhos para esse texto realmente muito, muito interessante, né? Notícia do dia, né? Uma professora foi flagrada quando fazia um gesto, aquele gesto Heil Hitler, né? Numa sala de aula do Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa, no Paraná. Colégio com esse nome, deve ser um colégio católico, né? Essa senhora precisa ser punida. Agora, primeiro precisamos saber o nome dela, né? A cena teria ocorrido no último sábado e foi gravada por alunos. No vídeo, divulgado pela revista Fórum, é possível ver o momento em que um aluno se afasta da mesa da educadora e logo em seguida ela leva a mão à testa e depois estende o braço, num gesto adotado pelos nazistas para saudar o ditador que levou o mundo à guerra, a Segunda Guerra Mundial, o austríaco pintor amador Adolf Hitler. Heil Hitler, viva Hitler. Que vexame, hein? Agora, por que não dá o nome por que dá a professora nazistófila o benefício da dúvida, hein? Ela fez o gesto mesmo. Bom, vamos falar de coisa melhor. Os norte-americanos Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig foram premiados com o Prêmio Nobel da Economia de 2022. Os pesquisadores fizeram estudos sobre bancos e sua relação com as crises financeiras. Agora, uma notícia trágica. A Rússia bombardeou Kiev, a capital da Ucrânia, com a maior intensidade em 4 meses, né? E Putin acusou a Ucrânia, quer dizer, ele bombardeia Kiev, a capital da Ucrânia, aí acusa a Ucrânia terrorista, né? E eu queria, antes de concluir aqui o nosso encontro, convidá-lo para que você acompanhe o Neumann Entrevista da semana com o procurador-chefe do Ministério Público das Contas do Estado de São Paulo, o Dr. Tiago Pinheiro Lemos, um dos autores da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em homenagem aos 45 anos da Carta aos Brasileiros, liderada, né, pelo professor Goffredo da Silva Teres, na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, né? Nessa entrevista, que eu aconselho muito que você veja, o doutor Tiago diz que não dá para relaxar na luta contra o golpismo e a favor da permanência da democracia. O documento teve grande sucesso, grande repercussão, inclusive no exterior, ele mostra isso na entrevista, mas para lutar contra o golpismo é dia a dia, tem muito chão pela frente, principalmente o segundo turno da eleição. Eu vou ficando